Vamos ler então, Daniel, capítulo 5, versículo 18 ao 24. Ó Rei, Deus, o Altíssimo, deu a Nabucodonosor, teu pai, o reino e a grandeza e a glória e a majestade, e por causa da grandeza que lhe deu, todos os povos, nações e línguas tremiam e temiam diante dele. A quem queria matava, e a quem queria conservava em vida, e a quem queria engrandecia, e a quem queria abatia. Mas quando o seu coração se exaltou, e o seu espírito se endureceu em soberba, foi derrubado do seu trono real, e passou dele a sua glória, e foi tirado dentre os filhos dos homens, e o seu coração foi feito semelhante ao dos animais, e a sua morada foi com jumentos monteses. Fizeram-no comer a erva como os bois, e do orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre o reino dos homens, e a quem quer constitui sobre ele. E tu, Belsazar, que és seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que soubeste tudo isto, e te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos à tua presença os vasos da casa dele, e tu e os teus senhores, as tuas mulheres e as tuas concubinas, bebeste vinho neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem, mas a Deus, em cuja mão está a tua vida, e de quem são todos os teus caminhos, a ele não glorificaste. Então dele foi enviada aquela parte da mão que escreveu este escrito. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Senhor nosso Deus, nós estamos reunidos aqui para ouvir a sua voz, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Fale conosco, Senhor. Estamos aqui diante desse trecho tão sério da sua palavra, de uma palavra de juízo sobre um homem que foi condenado por ti. E que seja aberta para nós a compreensão desses versículos. Pedimos, abre também o nosso coração, Senhor. Fala conosco, Senhor. Aplica a sua palavra a cada alma nesta noite. Também as pessoas que vierem ouvir depois, através da gravação. Senhor nosso Deus, para o bem de todos, para a sua glória, Senhor. Com o perdão dos nossos pecados, Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, para o seu louvor e glória, nós oramos e agradecemos desde já, Deus. Amém e amém. Graças a Deus. Pode sentar, meus irmãos, pode sentar. Essa, meus irmãos, é a interpretação, aliás, é a introdução. Este trecho que nós acabamos de ler é a introdução da interpretação daquele texto que a mão escreveu na parede, quando o rei estava fazendo a sua festa profana, usando os utensílios do templo. Então, Daniel foi chamado, depois que os magos não conseguiram resolver nada, e o rei estava tremendo de medo, e a rainha, a mãe, falou, olha, tem Daniel, ele interpretava no templo de Nabucodonosor, e o Daniel foi chamado, e ele então recusa, vocês lembram? Recusa as dádivas do rei. Diz, olha, eu não quero as tuas dádivas, mas eu vou interpretar o que está escrito. E aqui então ele começa a interpretar. Mas aqui, esse trecho, mais especificamente, é a introdução, como eu acabei de dizer, a introdução da interpretação. E na semana que vem, se Deus nos permitir, meus irmãos, nós vamos ver a interpretação mesmo, que vai do versículo 25 ao versículo 28. Agora, nessa introdução, por que Daniel faz essa introdução? Porque ele quer explicar para o rei
por que Deus escreveu aquilo lá. E por que Deus ia fazer o que ia fazer com o rei. Porque aqui, meus irmãos, é uma questão interessante, muito importante nós notarmos. Às vezes, nas Escrituras, Deus vem com uma palavra de salvação, de graça, mas às vezes Ele vem com uma palavra de juízo nas Escrituras. Às vezes nós lemos, por exemplo, o texto das Escrituras em que Deus ele vai salvar. Por exemplo, aquele encontro que Jesus teve com os discípulos. Jesus estava trazendo salvação para eles. Aquele encontro com Zaqueu, lembra do Zaqueu? Hoje entrou salvação nesta casa, ele estava trazendo salvação para eles. Mas às vezes Deus traz uma palavra, não é de salvação, é de condenação, é de juízo. E essa palavra aqui, essa interpretação que o Daniel vai fazer do escrito, era exatamente mostrando isso. Olha, Deus resolveu, o rei, te matar, tirar o teu reino, porque tu pecaste contra ele gravemente. Então, é uma palavra de juízo. Só que por que está na Bíblia? E por que nós temos que estudar? Porque esta palavra de juízo é um alerta para nós. É um alerta para nós hoje, porque Deus não mudou. A Bíblia diz que existe a salvação no Senhor Jesus Cristo. Ele disse, né? Ide por todo mundo pregar o evangelho a cada criatura. Quem crê e for batizado será, mas quem não crê será condenado. Então nós temos na Bíblia para nós hoje, para os nossos dias, para nós que estamos aqui, essa palavra, irmãos, de que, bom, Deus ele salva, mas nós temos que também lembrar que Deus também condena. E nós, do ponto de vista humano, nós temos a nossa responsabilidade. Quando Deus condena, Deus não está sendo injusto. Esse texto ele serve assim, quando Daniel ele explica por que Deus está condenando o rei, ele dá esses motivos para mostrar, olha, por isso que Deus fez isso. Você não percebe aqui, no versículo 24? Então, dele foi enviada aquela mão, aquela parte da mão que escreveu este escrito. Ou seja, Deus está dizendo, Daniel está dizendo como profeta de Deus, olha, por isso que Deus escreveu aquilo, porque tu fizeste essas e essas e essas coisas. Então, fica para nós este alerta, irmãos, nós não podemos brincar com Deus, nós não podemos desprezar a palavra de Deus. Quando Jesus diz, ide pelo mundo pregar, e quem não crê for batizado, quem não crê será condenado, ele está dizendo daquelas pessoas que ouvem o Evangelho, mas não dão atenção ao Evangelho, desprezam por causa da sua soberba, por causa do seu orgulho, da sua idolatria, que nós temos estudado várias vezes aqui já, ao longo do capítulo 4, agora no capítulo 5. Então, irmãos, o texto está dizendo para nós, não façam isso. Os homens que vão ser condenados ouvindo o Evangelho, vão ser condenados porque não creram, porque deram pouco caso, porque trataram o Evangelho, os alertas de Deus com descaso, com indiferença. E é este assunto aqui do trecho. O assunto do trecho é indiferença soberba. Se nós formos tomar aqui, por exemplo, irmãos, o texto fundamental, eu penso que é o versículo-chave desse trecho, é o versículo 22, quando o Daniel fala para o rei Belsazar, e tu, Belsazar, que és o seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que soubesses disto, ou seja, tu sabias, mas tu não te humilhaste, tu trataste a palavra de Deus com indiferença orgulhosa. Então esse é o alerta do trecho, de que nós não podemos tratar a palavra de Deus assim, meus irmãos. Então, o que o Daniel vai fazer aqui, primeiro, é dizer assim, olha, houve um ensino de Deus antes de tu fazeres isso que tu fizeste aqui nessa festa. Deus falou, e falou através do teu antecessor, Nabucodonosor. Segundo, tu não deste atenção a esta palavra de Deus. Terceiro, Deus trouxe então esta mão para escrever o seu juízo. Então essas são as três divisões, irmãos, são essas três partes, na verdade, que eu quero tratar com vocês hoje aqui. Daniel, é esse o discurso de Daniel, ele vai dividir essa introdução, antes de interpretar, ele está dando motivo porque Deus escreveu aquelas coisas, então ele vai dividir nessas três partes. Ele vai dizer assim, olha, Deus falou. Segundo, tu não ouviste, desprezaste. Terceiro, Deus traz juízo agora. Então vamos, meus irmãos,
observar o texto, mas eu gostaria que nós observássemos o texto com perguntas mesmo, né? A sociedade humana, o mundo que a gente vive hoje, meus irmãos, é um mundo que despreza mesmo o Evangelho, que despreza mesmo a palavra de Deus, está vivendo como Belsazar, fazendo as suas festas, gozando a sua vida como se Deus não existisse, sem se importar com os alertas de Deus. E esse texto é um alerta para essas pessoas, mas é um alerta também, irmãos, para os que creem também em Jesus. Veja, há um alerta aqui para aquele que também é crente, para aquele que também tem ouvido, porque existe um ensino aqui que diz o seguinte: olha, nós vamos sendo curados da nossa indiferença arrogante, porque nós crentes também temos uma arrogância que precisa ser crucificada todos os dias. Nós vamos sendo curados dessa indiferença arrogante na medida que nós ouvimos o Evangelho. Por que os irmãos acham que nós temos que nos reunir todos os domingos na igreja para ouvir a palavra? Porque nós precisamos continuar ouvindo a palavra, ouvindo o Evangelho, para sermos curados da nossa arrogância, para sermos curados da nossa indiferença espiritual. Então nós temos que continuar ouvindo o Evangelho. Então eu queria que vocês pensassem nessas duas situações, tanto do homem incrédulo, tanto daquele que despreza a mesma palavra de Deus, como para o nosso caso aqui, nós que somos cristãos. Mas vamos entrar no texto agora, meus irmãos, observe comigo. O Daniel, ele começa a falar do que Deus fez na vida de Nabucodonosor. Versículo 18 diz assim, vamos ler: ó rei, Deus o Altíssimo deu a Nabucodonosor, teu pai, o reino, a grandeza e a glória e a majestade. E por causa da grandeza que lhe deu, todos os povos, nações e línguas tremiam e temiam diante dele. A quem queria matava, e a quem queria conservava em vida, e a quem queria engrandecia, e a quem queria abatia. Observe que quando Daniel começa a falar isso aqui, Daniel, ele fala logo de Deus. Ele diz assim, logo no início, na introdução, nas primeiras palavras da introdução, ele diz Deus, e ele dá um título para Deus. Qual é o título? Altíssimo. E esse título, tanto lá no caso de Nabucodonosor, como no caso aqui de Belsazar, é importante, porque o Nabucodonosor lá se sentia o Altíssimo, e o Belsazar aqui se sente o Altíssimo, se sente o mais alto de todos, aquele que comanda, que governa. E Daniel, ele tanto lá com Nabucodonosor, como aqui com Belsazar, ele está dizendo, olha, vocês não são Altíssimos, Deus é o Altíssimo, ou seja, não tem ninguém acima dele, ele é o Senhor, ele é o Rei, ele é o governante. E como Altíssimo, foi ele que deu o governo para Nabucodonosor. Daniel diz assim, Deus o Altíssimo deu a Nabucodonosor, teu pai, o reino. Porque é isso que o Nabucodonosor aprendeu com o sonho dele. O sonho era que ele iria se transformar num animal, para que ele aprendesse que Deus dá o seu reino a quem quer, que o Senhor é quem reina e que o Senhor é que dá o seu reino. Então Daniel está falando aqui, olha, Deus deu para ele o reino, Deus deu para ele a glória, a grandeza, a glória, a majestade. Por causa dessa grandeza, ele inclusive usou muito mal essa grandeza de Deus. Ele oprimiu os povos, todos tremiam e temiam diante dele. Ele matava a quem ele queria, ele conservava em vida a quem ele queria, ele engrandecia a quem ele queria, ele humilhava a quem ele queria, ele se sentia dono da vida dos outros. Mas quem tinha colocado ele ali, quem tinha dado a ele toda essa grandeza, Daniel quer enfatizar muito, foi Deus, foi o Senhor, foi o Altíssimo. E aí então Daniel coloca o problema que aconteceu com Nabucodonosor, que acontece geralmente com os homens. Qual é o problema? É que os homens, apesar de receberem de Deus tudo que eles têm, eles não glorificam a Deus. Eles começam a se ensoberbecer. Foi isso que aconteceu com Nabucodonosor, lembra? No capítulo 4, diz o texto, que mesmo depois do alerta de Daniel, o Nabucodonosor chegou, se passou ali vários meses depois do alerta de Daniel, e Nabucodonosor chegou no seu palácio, começou a andar ali e ver toda a Babilônia lindíssima, toda a Babilônia que ele tinha feito, todo o reino que ele tinha construído, e ele começou a dizer assim, Babilônia, olha a Babilônia que eu fiz, magnífica, gloriosa a Babilônia, para o meu poder,
para a minha magnificência, para a minha glória. Então Nabucodonosor se ensoberbeceu. Em vez de ele dar glória a Deus, ele deu glória a si mesmo por causa do reino. Então, diz aqui Daniel, quando o seu coração, acompanhe comigo agora o versículo 20, quando o seu coração se exaltou e o seu espírito se endureceu em soberba, foi derrubado do seu trono real e passou dele a sua glória. Vamos guardar isso aqui. Quando ele se ensoberbeceu, foi derrubado. Quando ele se ensoberbeceu, foi derrubado. Quando ele se ensoberbeceu, foi derrubado. Daniel quer enfatizar isso. Daniel está dizendo, Deus derrubou o rei orgulhoso para mostrar para ele quem governa, para mostrar para ele quem é o rei verdadeiro e da onde tinha vindo o reino dele. Deus mostrou isso para Nabucodonosor. Versículo 21, foi tirado, finalzinho do 20 ainda, foi derrubado do seu trono e passou dele a sua glória. Foi tirado dentre os filhos dos homens. O seu coração foi feito semelhante ao dos animais. A sua morada foi com os jumentos monteses. Fizeram-no comer erva como os bois. E do orvalho do céu foi molhado o seu corpo. Isso que aconteceu com ele. Virou um bicho, virou um animal, teve uma doença mental. Não queria mais comer comida de gente, comia grama. Vivia ao relento. Diz lá o texto no capítulo 4 que a unha dele cresceu, os pelos cresceram, ficou igual um animal, e vivia molhado pelo orvalho. E então, meus irmãos, ele que se sentia tão soberbo, foi tirado dele a razão, foi tirado dele os dons naturais. Deus concedeu, Deus operou de tal maneira que ele tivesse uma doença mental, para mostrar que tudo vinha de Deus, a vida, a sanidade, o poder, a glória. Então, Deus devolveu para Nabucodonosor tudo, nós sabemos disso, como diz o capítulo 4, mas para que ele conhecesse. Veja o que Daniel continua dizendo na segunda metade do versículo 21, até que conheceu que Deus o Altíssimo, veja de novo que Daniel está enfatizando Deus e dando título a ele, o Altíssimo. Deus o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e a quem quer constituir sobre ele. Veja que Daniel está enfatizando isso. Daniel está dizendo, o rei verdadeiro é Deus. Ele, o Senhor, reina. Ele é o Altíssimo. E ele é quem constitui os homens como reis, como domínios. Aplicando aqui ao nosso tempo, o presidente Lula está lá porque Deus quis. O presidente dos Estados Unidos está lá porque Deus quis. Deus levanta, Deus derruba, Deus controla todas as coisas, os reinos, os poderes, mas Deus também dá a nós todos os talentos. Se vocês têm talentos, e vocês têm, é porque Deus dá, tudo vem dele. E Deus tirou momentaneamente essas bênçãos de Nabucodonosor para que ele reconhecesse, para que ele, essa palavra é muito importante, até que conheceu, até que soubesse, até que se conscientizasse de que quem reina é Deus e de que tudo que ele tinha vinha de Deus, até que finalmente o próprio Nabucodonosor, você lembra que ele louvou a Deus no final, no capítulo 4, ele reconheceu e ele disse, diante dele o mundo não é nada, nós não somos nada, ele governa, ele é o rei, ele não precisa de nós precisamos totalmente dele. Nabucodonosor louvou a Deus no final do capítulo 4. Nabucodonosor diz aqui, só para vocês voltarem um pouquinho, meus irmãos, a Bíblia de vocês, diz aqui no versículo 35 do capítulo anterior, todos os moradores da terra são reputados em nada, segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu, os moradores da terra, e não há quem possa estorvar a sua mão e lhe diga, que fazes? Ele reconheceu isso. Agora, irmãos, Daniel vai aplicar isso a Belsazzar, porque isso aconteceu com o antecessor de Belsazzar, com o rei mais glorioso que o próprio Belsazzar. Belsazzar está assim na decadência da Babilônia, a Babilônia está acabando, mas Nabucodonosor era o rei, conhecido até hoje na história da humanidade, como um rei glorioso, poderoso. E esse homem foi humilhado por Deus. E Deus proclamou na Babilônia, não se exaltem reis, se humilhem diante de mim, louvem o meu nome.
Isso foi proclamado, isso foi dito, isso foi anunciado. Belsazar sabia disso. Belsazar com certeza teve conhecimento disso, sabia do que tinha ocorrido com seu antecessor. Mas o que ele fez, meus irmãos? Versículo 22. E tu, Belsazar, que és seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que soubeste, tudo isto. Veja que ele coloca aqui, tu, rei atual, sabendo o que aconteceu lá atrás com Nabucodonosor, sabendo da sua humilhação, sabendo que Deus provou e mostrou a ele que ele reinava e quebrou o orgulho de Nabucodonosor. O que tu fizeste com esse conhecimento que tens? O que tu fizeste com isso, com essa palavra que chegou a ti? O que tu fizeste com o que Deus fez na história, diante dos teus olhos? O que tu fizeste, rei? Tu não te humilhaste, não humilhaste o teu coração, não honraste esse Deus que mostrou-se glorioso, que mostrou-se altíssimo, não te humilhaste diante dele, trataste a sua palavra com indiferença soberba, não te humilhaste, isto é, te orgulhaste, te exaltaste, trataste a sua palavra, repito, com indiferença soberba. Tu não reconheceste o Deus como Altíssimo, ainda que soubesses disso. Tu não eras um ignorante, não chegou a ti, aliás, chegou a ti a palavra de Deus, chegou a ti a palavra de Daniel, através de Daniel e através do sonho do rei. Isso foi apregoado, chegou a ti aquela experiência, isso ficou na história. Deus fez isso com Nabucodonosor, mas tu não deste atenção, tu trataste isso como se não fosse nada, fechaste os teus olhos, trataste com pouco caso a palavra de Deus, trataste com pouco caso a providência de Deus, trataste com pouco caso o exemplo que Deus colocou diante dos teus olhos com o rei Nabucodonosor. Não deste atenção. O que tu fizeste em vez de dar atenção, em vez de te humilhar? Aí ele começa a descrever no versículo 23, vamos ler? Ele diz assim: e te levantaste contra o Senhor do céu, te exaltaste contra ele. De que maneira? Pois foram trazidos à tua presença os vasos da casa dele, e tu e os teus senhores, as tuas mulheres, as tuas concubinas, bebeste vinho neles. Vamos por parte aqui, veja. Daniel diz, tu não fizeste o que devias fazer, tu não te humilhaste, mas tu te exaltaste, tu te levantaste contra Deus, como quem pode desafiar a Deus, como quem é o próprio Deus. E o que tu fizeste? Mandaste fazer, e olha, irmão, já disse para você, nem Nabucodonosor fez isso. Quando Nabucodonosor entrou em Judá, invadiu Jerusalém, pegou os vasos do templo, os utensílios do templo do Senhor, que ali era seríssimo aquilo. Deus estava ali habitando no seu templo. O templo era a representação da habitação de Deus no meio de Israel, no meio do seu povo. Isso desde o tabernáculo. Nabucodonosor foi lá, tirou os vasos do templo, tirou os utensílios do templo, transportou para a Babilônia e colocou na casa do seu Deus. Mas ficou lá. Já foi uma coisa horrível que Nabucodonosor fez. Mas o Belsazar fez pior. Belsazar mandou trazer os vasos que estavam lá naquela casa para a sua festa profana, onde tinha bebida, onde tinha embriaguez, onde tinha sexo, onde estavam lá as mulheres e as concubinas, onde eles estavam ali adorando os seus ídolos. Mandou trazer e profanou, cometeu sacrilégio contra aquilo que era santo de Deus, não honrou ao Senhor. Imagine, irmãos, quando você lê o livro de Números, por exemplo, nós estamos estudando Números aqui nas quartas-feiras, e nós temos visto vários episódios das pessoas que desafiaram a Deus e morreram porque não respeitaram o tabernáculo, porque não respeitaram o sacerdote Arão, porque não respeitaram nem o tabernáculo que representava a presença de Deus ali, nem Arão que era sacerdote de Deus, e morreram. Era sério mexer com o tabernáculo, porque o tabernáculo era a morada de Deus. E foi sério o que o Belsazar fez, porque ele pegou os vasos
do tabernáculo, que era o templo na ocasião, o templo de Salomão, pegou os vasos e trouxe para beber neles vinho, como quem dizendo assim: Deus não é nada, o templo não é nada, os vasos de Deus não são nada. Meus irmãos, é isso que os homens fazem, não é? Não é isso que os homens fazem? Quando Deus dá as bênçãos para eles, o evangelho é pregado a eles, ou eles têm contato de alguma maneira com a palavra de Deus, eles não ouvem, e ainda pegam o que é de Deus e profanam a Deus. Nós temos visto o santo nome de Jesus na boca de pessoas desonrando o santo nome de Jesus, dentro e fora da igreja, de várias maneiras. Temos visto a ceia do Senhor, temos visto o culto a Deus, temos visto a palavra de Deus sendo profanada, sendo o pecado de sacrilégio, como que se isso não fosse nada, como se Deus não fosse nada, como se a sua palavra não fosse nada, como o santo culto de Deus não fosse nada, como se as coisas divinas fossem lixo, fossem algo desprezível. Os homens ouvem Deus e desprezam e tratam a Bíblia Sagrada como uma coisa sem valor. Os homens pegam a sua própria vida que é dada por Deus, os seus dons, os seus talentos, as misericórdias, tudo isso é sacrilégio, irmão, sabia? Porque os homens usam o que era para ser para a glória dele, para o louvor de Deus, para os seus pecados. Usam o seu corpo para o pecado, usam a sua mente para o pecado, desonram a Deus, profanam o santo nome de Deus com isso. E o Daniel continua falando, ele diz assim: as tuas mulheres, as tuas concubinas beberam vinho neles. Além disto, deste louvores aos deuses. Observe as expressões de Daniel: de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira, de pedra. Isso é muito interessante, porque quando você pega os outros profetas, livro de Salmos, eles vão falar, isso que Daniel fala também aqui, que não veem, não ouvem, nem sabem. E outro profeta diz assim: o artífice faz o seu Deus. Quando Daniel coloca, esses deuses são deuses de prata, são deuses de ouro, são deuses de bronze, são deuses de ferro, são deuses de madeira, são deuses de pedra. Ele está querendo chamar a atenção que são deuses fabricados, que são deuses, obra de um artífice, obra de um artista, obra de alguém, de um ser humano que esculpiu aquele Deus, que preparou aquele Deus. É uma obra do coração humano. A Bíblia vai dizer que nós somos ególatras. Na nossa egolatria, nós nos colocamos como deuses, e na nossa egolatria, nós desprezamos a palavra de Deus, nós cometemos sacrilégio, e nós inventamos deuses para substituir o verdadeiro Deus. As pessoas colocam o seu Deus como seu dinheiro, ou como seu talento, ou como seu trabalho, ou como até mesmo a família, qualquer coisa, elas colocam como divina, elas criam Deus para si. Todos os ídolos que existem nesse mundo, meus irmãos, são produção dos homens, é de artífices, é da arte humana. Como dizia um dos grandes teólogos da história, o coração humano é uma fábrica de ídolos, é uma fábrica de deuses, e é isso que os homens fazem. Só que Daniel diz aqui, sabe qual é o resultado desses deuses? Vaidade, tudo é vão, porque esses deuses, eles exatamente porque eles são estátuas, são obras dos homens, inanimadas, sem vida, loucura. Eles não enxergam, eles podem ter olho, mas não enxergam. Eles não ouvem, eles podem ter ouvido, mas não ouvem nada. Eles não enxergam o que acontece com os seus adoradores. Eles não ouvem as orações deles. E eles não têm nenhuma sabedoria. Não sai da sua boca a palavra. Eles não falam. Eles não dão sabedoria aos seus ídolos. Eles não dão luz a eles. Eles não dão direção. Ao contrário, eles só são fonte de engano, porque são produto do próprio engano dos seus adoradores. Eles não veem, eles não ouvem as orações deles,
Eles não falam com ele, não dão sabedoria nenhuma, porque eles não sabem nada, eles são nada. É isso, os ídolos são nada. E tu, Belsazar, na festa em que tu estavas usando os vasos do templo, tu estavas adorando esses ídolos inúteis. E olha só, irmãos, o que ele conclui dizendo no versículo 23, é a última palavra de Daniel, quando ele diz assim: mas a Deus, em cuja mão está a tua vida, e de quem são todos os teus caminhos, a Ele não glorificaste. Percebe isso? Percebe que a coerência, o argumento lógico, né? Ele disse: Deus o Altíssimo, Deus o Altíssimo, Deus o Altíssimo, que reina e que dá o reino a quem quer. E agora ele aplica ao Belsazar, ao Deus Altíssimo, aquele Deus verdadeiro, em cuja mão está a tua vida, está o teu fôlego, está o sopro que sai das tuas narinas, da tua boca, o ar que respiras está na mão dele. Esse Deus que tem a tua vida na mão, esse Deus que tem os teus caminhos na mão dele, que todos os dias que levantas da tua cama, que pões um pé para fora da tua cama, é Ele que te dá graça, te dá força para fazeres isso. Todos os dias em que tu dás passos quando sais da tua cama para fazeres o que queres, é Ele que te dá força para fazer isso. Os teus caminhos estão na mão dele, a tua respiração, a tua vida está na mão dele. Ele é o Senhor absoluto sobre a tua vida. A este Deus verdadeiro, esse Deus que vê, esse Deus que ouve, esse Deus que fala, esse Deus de onde vem sabedoria, esse Deus que tem o teu fôlego, a tua respiração na mão dele, a tua vida na mão dele, esse Deus que tem os teus caminhos na mão dele, a Ele não glorificaste, a Ele não louvaste, a Ele não adoraste, a Ele não deste louvor e glória. Daniel está dizendo: veja a tua loucura, percebes a tua loucura, Belsazar? Percebemos nesta noite a loucura do mundo, meus irmãos, da nossa sociedade, dessa sociedade ateia que vivemos hoje, secularizada, que despreza o Evangelho, que despreza a Bíblia, que confia na sua sabedoria, que tem os seus ídolos hoje. Não pode ser diferente, mas tem ídolos hoje. Você percebe isso também na falsa religião, no falso cristianismo, nas falsas igrejas, que profanam o culto a Deus, que usam o santo nome de Deus para suas loucuras, para adorar os seus ídolos criados por falsos profetas, em nome de Deus, em nome de Cristo. Deuses que não ouvem, que não veem, que não falam, mas em vez de se submeterem ao verdadeiro Deus, a darem glória a Ele, Deus em que as nossas vidas estão nas suas mãos, a nossa respiração está nas suas mãos, eles não fazem isso. A conclusão, a terceira parte da introdução da interpretação de Daniel é o versículo 24, é o resultado. Então dele foi enviada aquela parte da mão que escreveu este escrito. Então veio a mão que escreveu o juízo, o resultado dos teus pecados, o resultado da tua arrogância, indiferença arrogante, soberba, é que Deus resolveu trazer juízo. Deus escreveu essas palavras por causa disso que tu fizeste, por causa do teu desprezo a Ele, por causa da tua arrogância que tem desprezado a sua santa palavra, os seus anúncios, os seus alertas desde Nabucodonosor. Por causa disso Ele escreveu, e agora eu vou interpretar o escrito. E o escrito é terrível, irmão. Só que não vamos deixar para a semana que vem a interpretação. Mas eu quero hoje encerrar aqui com duas aplicações aos meus irmãos nesta noite. Em primeiro lugar, os irmãos percebem que esse texto é seríssimo, não é? Em primeiro lugar, a aplicação deste texto é, em primeiro lugar, para... Eu espero que não tenha nenhum de nós assim aqui, mas eu preciso falar isso. Se alguém hoje à noite está aqui
e ainda não creu no Senhor Jesus como seu Senhor, como seu Salvador. Se você tem ouvido o Evangelho de Jesus, ouvido a pregação, ouvido as boas notícias, mas tem tratado com indiferença lá no seu coração, tem tratado a palavra de Deus, a palavra do nosso Daniel, que é Jesus Cristo, com indiferença arrogante, tem trazido para a sua vida os vasos da casa dele, tem usado tudo que Deus, tudo que ele te dá, inclusive o culto, com desonra, profanando o santo nome dele. Tem se prostrado diante dos ídolos deste mundo, diante daqueles deuses fabricados por você e por outros homens e mulheres, que não pode ver, que não pode ouvir, que não sabem nada. E não tem crido no Senhor Jesus verdadeiramente no seu coração, se arrependido dos seus pecados e olhado para a cruz de Cristo para crer e ser salvo, não tem glorificado o seu santo nome, aquele em que está a sua vida, a sua respiração todo dia. Quando você respira agora, é Ele que está te dando. Quando você caminhou para cá, foi Ele que te deu força para dar todos esses passos. Se porventura tem alguém assim aqui entre nós, meus irmãos, talvez você diga: pastor, nós somos todos crentes, mas eu preciso falar isso, irmão, será que todos somos crentes mesmo? Ou temos tratado isso aqui apenas como uma reuniãozinha social dos domingos? Não façamos isso. Que todos nessa noite possam ser crentes mesmo, se ainda não são, que creiam, que se arrependam dos seus pecados, que olhe para Jesus como seu Salvador. Lembra do que está escrito: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor. Veja, percebe isso? É uma humilhação, é se humilhar, é se arrepender. Se com a tua boca confessares a Ele como Senhor, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, que Ele é o Salvador, que morreu por pecadores como você, e que ressuscitou para a sua justificação. Se isso fizeres, serás o quê? Salvo. Esse é o meu primeiro conselho, nós não podemos dar. E quero também que você perceba que todos os seus amigos e amigas que não são crentes estão como Belsazar, e que você deve orar por eles e ter misericórdia deles. Essa é uma aplicação adicional, que é por isso que nós temos que levar a boa notícia de Cristo à nossa família, aos nossos amigos, aos nossos vizinhos, aos nossos colegas de trabalho, de faculdade, de escola. Precisamos levar a eles essa palavra, esse Evangelho. Mas um segundo conselho, meus irmãos, que eu quero dar a vocês é para você que é crente em Cristo Jesus, porque nós precisamos continuamente destruir o nosso orgulho. Deus fala conosco, meus irmãos. Deus fala conosco pela Bíblia Sagrada, pela palavra dele. Deus fala conosco numa pregação fiel. Por isso que nós precisamos ler a Bíblia todos os dias, meditar nas Escrituras Sagradas todos os dias, e precisamos estar no domingo aqui na igreja todos os dias, de manhã e à noite, meus irmãos. Precisamos estar continuamente ouvindo a Santa Palavra de Deus. Por quê? Por causa disso, vocês percebem? Porque nós precisamos ser curados do nosso orgulho, da nossa soberba. Nós crentes temos ainda orgulho, gente, até quando a gente estiver lá dando a última respiração, nós temos que estar lutando contra esse orgulho. Por isso nós temos que ouvir a palavra, é Deus dizendo para nós: olha, eu sou o Altíssimo, não te esqueças disso, eu te salvei na cruz, só eu posso te salvar, e a tua vida está na minha mão. Por isso que nós temos que ouvir todos os domingos aqui a palavra na igreja, precisamos ler nossa Bíblia, e precisamos fazer uma segunda coisa: lembre daquelas pessoas, daqueles exemplos nas Escrituras, e de pessoas que você conhece, que morreram sem Cristo, que desprezaram o Evangelho, que morreram perdidas. Lembre daqueles exemplos, lembre de Belsazar, lembre de Nabucodonosor, e lembre de Belsazar. Nabucodonosor é exemplo para nós, meus irmãos, de pessoa que foi humilhada. Daniel está dizendo assim: lembre de Nabucodonosor.
E lembre também de Belsazar. Quando você estiver inchadinho, arrogante, quando você estiver se sentindo melhor que os outros, quando você estiver se orgulhando nas coisas que você está fazendo, lembre de Nabucodonosor. Lembre de Belsazar. Lembre também dos exemplos da história. Hoje de manhã eu estava conversando com o Maroni e com o Fabinho. Dois estão ali, um do lado do outro. E o Maurício também ouviu uma parte da conversa sobre Hitler. Lembre de Hitler. Lembre de Mussolini. Lembre desses loucos na história que se achavam deuses. Onde eles estão hoje? Porque, meus irmãos, a palavra, esses exemplos é Deus dizendo para nós: olha, não se orgulhe, mas vá à cruz todos os dias, buscando os recursos do Deus Altíssimo, do Deus Gracioso, para viver todos os dias em louvor a Ele. Glorifique o seu nome, ame a Ele, sirva a Ele todos os dias, em gratidão, porque Ele te salvou na cruz do Calvário. E não fique arrogante, mas se humilhe diante dele. É isso, meus irmãos. Que Deus nos abençoe, que Deus aplique a sua palavra hoje à noite ao nosso coração, em Cristo Jesus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, obrigado, porque nós podemos nesta noite olhar para esses versículos tão maravilhosos, tão preciosos, Senhor. Que o Senhor aplique a sua palavra à nossa alma. Que o Senhor aplique, Senhor, segundo a necessidade de cada um de nós. Esse é um trecho duro, é um trecho de juízo, mas é um trecho que traz também a mensagem do Evangelho, porque o Senhor está anunciando a salvação. Então, Senhor nosso Deus, que todos aqui creiam em Jesus, que todos se humilhem diante de Ti, e que todos aqueles que já creram, que já se humilharam, continuem crescendo na fé, continuem se humilhando, continuem lembrando da cruz de Jesus, que tudo é a graça de Deus, e que a arrogância indiferente venha a ser vencida, e que nós possamos cada vez mais amar e glorificar a Ti, Senhor, e Te exaltar e Te louvar com toda a nossa vida, diariamente, deixando toda idolatria, em nome de Jesus. O Senhor seja louvado, o Senhor seja glorificado em Jesus. Nós oramos assim e nós agradecemos ao Deus Todo-Poderoso. Amém e amém.